Por que você veio para o Brasil? Às vezes na vida a gente não tem escolha. Ou a gente aceita, né? Algumas coisas. Então, não é sempre que a gente escolhe, né? Não é sempre que a gente faz o que quer. Por que você veio para o Brasil? Essa pergunta já ouvi muitas vezes, já me perguntaram isso muitas vezes. E eu respondi também essa pergunta várias vezes, sabe? Na verdade, talvez eu vou responder agora de um jeito diferente, uma resposta um pouco diferente, sabe? Geralmente as pessoas acham que a pessoa que sai do país dela e ir morar em outro país sempre tem motivo, né? Tem pessoas que pensam que você saiu do seu país fugindo de uma guerra, ou saiu do seu país procurando oportunidade, ou procurando emprego, ou procurando oportunidade para ganhar dinheiro, para melhorar sua situação, sua vida, sabe? Ou qualquer outro motivo, né? Mas as pessoas, quando me perguntam por que você veio para o Brasil, alguns falam, você veio fugindo da guerra, né? Bom, eu não fugi de guerra nenhuma, porque no meu país não tem guerra, né? E se tiver guerra no meu país, eu não ia fugir do meu país. Pelo contrário, eu ia lutar para defender meu país, né? Defender meu povo e meu país e minha família. Então eu não ia fugir do meu país, né? Se tiver uma guerra, né? Agora, por exemplo, eu estou no Brasil. Se acontecer uma guerra no meu país, se o meu país for atacado, eu vou voltar para o meu país para defender meu país. Então eu nunca vou sair do meu país, eu não venho aqui para o Brasil fugindo de guerra nenhuma. Enfim, também eu não venho para o Brasil para procurar emprego ou para procurar dinheiro, tá bom? Na verdade eu gosto do meu país, sempre gostei do meu país e nunca pensei em morar em outro país, sempre quis morar no meu país. Eu até falei antes que eu tinha amigos no meu país que ficam falando para mim, por que você não viaja para morar em outro país, sabe, tipo um país na Europa ou qualquer país assim, porque alguns amigos meus tinham esse desejo de morar em outro país. Eu não tinha isso, não tinha esse desejo. Queria, talvez às vezes, conhecer alguns países, né, tudo bem, mas morar em outro país eu nunca pensei. Então, por que eu venho para o Brasil, então? Por que eu estou no Brasil? Eu estou no Brasil porque alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, conheci uma mulher brasileira, né, que me chamou para vir para o Brasil, né, para conhecer ela tudo. E eu recusei o convite, não aceitei, e ela ficou tentando por um tempo assim, até eu decidi aceitar, né? Então, vocês lembram o que eu falei no começo? Eu falei que às vezes a gente não escolhe, mas às vezes a gente aceita, sabe? Aceita. Qual a diferença entre escolher e aceitar? A diferença é que quando você escolhe normalmente quando você quer. Você escolhe o que você quer. Ou você escolhe quando alguém te dá opções e você é obrigado a escolher uma daquelas opções que ele te deu. Então ele vai falar, por exemplo, você é obrigado por algum motivo, o pessoal fala, você não pode
não escolher. Você tem que escolher uma dessas opções. Aí ele te dá, por exemplo, 2 ou 3 opções. Então isso também é uma escolha, só que uma escolha que você foi obrigado a escolher. Agora, aceitar é outra coisa. Aceitar quando alguém faz uma oferta para você e você pode recusar, não aceitar, ou você aceita, sabe? Mas a oferta vem de alguém, a ideia vem de alguém, não é sua. Então você aceita a ideia ou oferta de alguém. Então não foi sua, não é seu desejo, não é o que você queria, sabe? Mas você aceita ou não aceita. Se você não aceita, tudo bem, não aceitou, normal. Se você aceita, aí tem alguém que pergunta, por que você aceitou uma coisa que não era ideia sua ou não era seu desejo, não é uma coisa que você queria? Bom, às vezes na vida a gente aceita uma coisa, às vezes você aceita por causa da sua situação, ou você é obrigado a aceitar, ou você achou naquele momento que seria bom aquela oferta, ou aquela ideia seria boa, sabe, para você. Ou talvez era uma coisa que você não pensou em fazer ou em ter, mas falou por que não naquele momento, pode ser coisa boa, sabe. Isso que aconteceu comigo. Eu estava no meu país, conheci uma mulher brasileira na internet e ela fez uma oferta, uma ideia, vem para o Brasil. Aí eu no começo eu recusei, falei não. Depois de um tempo ela tentando, aí um dia acabei aceitando. Por quê? Porque naquele momento eu a minha situação e minha cabeça e tudo o que estava acontecendo na minha vida me fez pensar que aquela proposta ou aquela ideia pode ser uma coisa boa para mim, tá? Às vezes você no seu país, por exemplo, você ama o seu país, gosta do seu país, você quer morar no seu país, mas às vezes você vive umas experiências, né, que te faz experiências ruins, né, por exemplo, que deixa lembranças. Aí tem pessoas que querem fugir daquelas lembranças ou querem se afastar daquele lugar que te lembra aquelas coisas ruins que aconteceu, né? Bom, eu, por exemplo, meu país, igual qualquer pessoa, igual qualquer um de vocês, tem coisas boas e coisas ruins na nossa vida, sabe? Normal, todo mundo tem isso. Mas às vezes tem pessoa, por exemplo, vive algumas coisas que não são boas por muito tempo em um lugar, acaba sentindo que aquele lugar não faz muito bem para você, sabe? Então você precisa sair por um tempo daquele lugar até você esquecer, até melhorar psicologicamente, né? Depois você vai sentir falta de novo daquele lugar, vai sentir saudade, falta e tudo, e você vai voltar com tudo renovado, com tudo resolvido, melhorado, tudo. Então, no meu caso, eu já não tenho, mais lembranças assim, ruim, tudo, sabe? Eu já voltei para o meu país uma vez, né? Eu estava morando aqui no Brasil, voltei no meu país, fiquei lá por um ano, né? Depois disso, voltei para o Brasil. Tem pessoas que falam para mim, mas por que você então voltou de novo para o Brasil? Bom, para você entender, talvez, eu posso te responder, mas talvez você não me entende. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que precisam viver aquilo que você viveu para entender, tá? Por exemplo, quando você vive no seu país, você conhece, você é acostumado, você tem família, amigos, seu povo, tudo. Aí quando você sai do seu país e mora alguns anos em outro país você começou a ter outros costumes, se acostumar com outro país. Começa a se acostumar com esse novo país, esse outro país. Aí você vai
conhecer outras pessoas. Quando você está conhecendo esse novo país, está se acostumando com esse novo país, no mesmo tempo, o tempo passa e no mesmo tempo você está perdendo o seu país. Não completamente, claro, mas você está perdendo os seus amigos, você está afastado dos seus amigos, da sua família, do seu povo, do seu país. Então, aí acontece isso. Quando você decide voltar para o seu país, você vai se sentir um pouco estranho no seu país, entendeu? Seus amigos mudaram, se acostumaram com a vida deles sem você. Sua família, a mesma coisa, se acostumou a viver sem você. Sabe? Então, tudo mudou no seu país. Então, você pode até sentir que você é estrangeiro no seu país. Entendeu? Então, isso é uma coisa que só pode você entender isso, mas se você viver isso, você vai entender mais e vai me entender mais o que eu quero dizer, tá? Então é isso. Aí quando você sente isso, você tem duas escolhas. Ou você fica no seu país e voltar, com o tempo tudo vai voltar ao normal, sabe? Você vai voltar, tipo, sua família vai se acostumar com você de novo, seus amigos, você vai se acostumar de novo com o seu país, sabe, o seu povo. Tem coisas também que mudam, sabe? Tem coisas que mudam também. Você, por exemplo, você vai achar que o seu país mudou, sua cidade mudou, até os preços das coisas você não entende mais de preço. Eu, por exemplo, quando cheguei no Brasil, eu não entendia de dinheiro, sabe? Eu não estava entendendo o dinheiro brasileiro e não entendia do preço. O que significa? Significa, vou explicar melhor. Por exemplo, você foi morar em outro país, você é estrangeiro. Quando você vai no mercado, por exemplo, você vê coisas, cada produto tem preço. Você não sabe se aquilo é caro ou barato. Quem sabe são as pessoas daquele país, ou estrangeiros que já moram faz tempo no Brasil, ou qualquer país, sabe, por exemplo. Então, a pessoa sabe qual é o que é caro, o que é barato. Eu lembro no começo, por exemplo, eu estava com um cara, né, brasileiro, né? Eu trabalhava com ele naquela época. A gente foi no mercado e ele pega um produto e olha assim e fala para mim: o que você acha? Será que é caro ou barato? Eu falei para ele: eu não sei, eu acabei de chegar no Brasil, eu não entendo de preço, sabe? Eu não sei o que é caro, se é barato, não sei, né? Então, como eu falei, tem coisas que você muda no seu país, sabe? Quando você vive alguns anos fora do seu país, em outro país, você não muda muita coisa, sabe? Então, como eu falei, ou você escolhe, tem duas escolhas: ou você fica no seu país até tudo voltar normal, ou você não aguentar aquela mudança e decidir voltar para aquele país que você estava morando, que não é seu país, sabe? Então, qual escolha que eu escolhi, por exemplo? Eu fiz essa segunda escolha, sinceramente. Eu decidi voltar para o Brasil, sabe? Eu não tinha muita paciência para esperar até voltar tudo normal. E outro motivo também que me fez voltar para o Brasil foi que eu deixei coisas não resolvidas, né? Não resolvidas, então tinha que resolver, porque eu saí do Brasil, era para voltar depois de quase um mês. Só que aconteceu algumas coisas que acabei ficando no meu país um ano. Então eu saí, imagina, você sai da sua casa, deixa tudo no mesmo lugar, tudo assim, você acha que vai voltar rápido, aí você acaba demorando muito tempo. Então, quando você deixa as coisas e você não ia demorar fora, então você deixa coisas
que não está resolvidas ou coisas que precisa resolver, entendeu? Então é isso que é o motivo que me fez voltar de novo, tá? Às vezes até quando eu falo de uma coisa errada no Brasil, ou faço uma crítica, ou reclamo de uma coisa, tem algumas pessoas que falam: então você é ruim porque está aqui, se o Brasil não é bom é porque está aqui, ou porque voltou, então, porque voltou de novo, sabe? Na verdade, eu expliquei por que eu vim para o Brasil e por que voltei para o meu país e por que voltei de novo para o Brasil pela segunda vez, tá bom? Então eu espero que eu respondi essas perguntas, né? Ou essa pergunta, e expliquei direito como que essas coisas, né? E outra coisa, tipo, mais uma vez que eu vou falar, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, não é o que as pessoas querem, né? E como eu falei, às vezes a gente faz o que quer, às vezes a gente faz o que os outros querem, e às vezes a gente faz o que não queremos, mas o que a gente precisa fazer, sabe? Às vezes você não quer fazer uma coisa, mas você acha que precisa fazer. E às vezes a gente faz uma coisa porque é obrigado, se sente obrigado a fazer. E às vezes a gente faz porque acha que aquilo é bom. Tá bom? Eu espero que a gente sempre faz a escolha certa. Eu espero que a gente faz sempre o que a gente quer. Mas não é tudo que a gente quer é bom. Sabe? Às vezes a gente erra. Às vezes a gente não escolhe bem. Às vezes a gente escolhe coisas erradas. Ou acha que é bom, mas não é bom. Sabe? Então eu espero que a gente escolhe a coisa certa e faz o que a gente quer, que eu espero ser uma coisa boa para nós.